Tudo que você vive e você coloca na memória áurica são as experiências do seu cotidiano. A informação flui e penetra através dos sentidos físicos, daquilo que você ouve, que você está vendo, que você está sentindo, passando. O sistema nervoso central transforma tudo em comprimento de onda e aí manda através dos chakras, dessas cornetas aí, girando em torno da coluna para a aura. Esse espaço aí que vocês estão vendo colorido aí, o alquimista ele tem que ter o conhecimento da aura. Porque quando ele tem o conhecimento da aura, ele pode aplicar muito bem, compreendendo como a aura fala com o corpo. Se você perguntar para mim, Joel, mas eu não vejo aura, mas você pode fazer um grande trabalho observando o corpo. Porque quando você observa o corpo e você observa os sintomas do corpo, o corpo fala, porque ele tem uma memória, tem uma inteligência. E não é só a memória celular que estimula o corpo, não. A memória áurica também estimula o corpo. Então você tem os 7 chakras. Você tem o chakra da base, é um chakra vermelho. Você tem o chakra esplênico, umbilical. Você tem o chakra cardíaco. Você tem o chakra laríngeo. Você tem o chakra frontal e o coronário. Se você disser assim, Joel, vamos olhar só para a questão problema entre os chakras do corpo, da aura humana. As virtudes são da sua natureza. A virtude do nariz, sentir os odores. A virtude dos olhos, a imagem, é ver. A virtude da boca é comer. Agora, se tem um dente podre, aberto, aí você tem um problema. A virtude é inerente ao chakra. Mas, por algum motivo, ele pode adoecer. Assim como adoece, por exemplo, o nariz, que fica cheio de catarro entupido. Assim como também adoecem os olhos, que podem desenvolver miopia, hipermetropia, astigmatismo, glaucoma. Mas por que os problemas surgem nos chakras, assim também como os órgãos? Por algum motivo, alguma história. Tem alguma coisa ali que a resultante dela é um desequilíbrio. O corpo vai falar se tiver algum problema. Quando é que o nariz fala? Quando ele está entupido. Quando é que o olho fala? Quando ele embaça. Quando é que a boca fala? Quando machuca a língua, quando você está com a garganta inflamada e não consegue engolir. Então o corpo fala, os sentidos falam e assim os chakras falam através do corpo. Então se você é um bom alquimista, se você tem um conhecimento, você se baseia nesse conhecimento e você pode fazer bons diagnósticos do chakra através do corpo, de entendimento de como o corpo reage a um desequilíbrio dessas virtudes que os chakras carregam. Então, uma coisa que se observa, que já faz uma diferença entre o olhar aí que você dá para esses chakras, é você perceber que o chakra coronário e o chakra de baixo, o vermelho, eles são contrários um ao outro. O chakra coronário, ele só aponta para cima. Se você observar o chakra azul, o verde, o amarelo, o laranja, eles estão diretamente ligados à superfície da Terra, enquanto que o vermelho aponta totalmente para baixo. Então você tem aí, 180 graus, você tem uma oposição do chakra coronário com o chakra da base. Quando você observa o chakra coronário, que transporta as informações mais sutis da aura, ele aponta para um lugar que não tem fim. E o chakra vermelho aponta para um lugar que tem fim. Ele aponta para o interior da Terra. Então vejam que diferença. Enquanto um caminha para o infinito, o outro caminha para um espaço finito. Então eles são opostos. Então se o chakra da base, ele é aquele chakra que ele tem um lugar para ficar, porque ele só vai chegar lá no centro da Terra, e ele vai ter que parar, então a gente pode dizer que esse chakra é o chakra que enraiza. Ele é o chakra que faz contato direto e sofre maior influência da força gravitacional. Então ele é a sua âncora. A primeira virtude desse chakra é te manter no chão. Quando você tem essa virtude dele corrompida, o que é que pode começar a ocorrer com essa pessoa? Ela pode começar a cair, viver virando o pé, ter os pés muito frios, porque à medida que perde-se a virtude desse chakra, ele esfria. E ele dá muita ênfase ao elemento fogo, ao elemento terra, porque essa é a posição geográfica dele, apontando para o terra e para o fogo no núcleo do planeta. Então, o elemento terra, o elemento fogo, são elementos vitais
vitais que alimentam. Eu posso dizer que esses elementos, eles são a alma da vitalidade, o alimento do corpo. E eles são aqueles que te mantêm em pé, que te mantêm no rumo. Dentro dessas virtudes que cada chakra tem, ele também tem uma virtude que é no nível mais inteligente. Não é uma energia densa, primitiva, instintiva. Ela manipula o seu movimento dentro de você. Ele também funciona como um cano de descarga. Você tem aqui a sua aura, sua memória. Tem muitas informações aqui, ó, que não nos interessa, principalmente as informações que nos carregam, trazem carga. Então, você já reparou quando você entra num ambiente pesado? Foi lá no cemitério, lá no enterro de um amigo, aí você sai acabado. É não só pela emoção, sai também contaminado por um ambiente onde ali ainda existe muito medo, coisa da morte. Não é legal. Você vai num lugar desse, você se carrega, porque você abre os seus chakras. E aí o que acontece? Essas contaminações, como é que o corpo vê? Ela não é tua. Você pegou lá na igreja, você pegou lá na casa do teu amigo, você pegou no trabalho, você pegou naquele bar, naquele ambiente coletivo, onde num dado momento você foi contaminado aí por uma ação miasmática, por miasmas que vagueiam, que estão preenchendo aquele espaço, porque é um espaço onde se joga muitas expectativas, hormônios, muita informação. Então, qual é a função do chakra vermelho? Toda casa, ela tem que ter um aterramento para não explodir a parte elétrica. Então, o chakra da base também é o fio terra. No corpo físico, existe uma estrutura que sai mais ou menos da altura da nossa lombar, que é um nervo grande que vai descendo pelas pernas, que é o nervo esquiático. Então, por exemplo, quando o chakra da base não consegue tirar a energia de maneira adequada, o excesso, o mal, a contaminação que está dentro de você, você vai ter crise ciática, a dor ciática, essa inflamação. Algumas pessoas travam por causa disso. Por quê? Existe alguma coisa errada com a sua capacidade de aterrar sentimentos grosseiros. Por exemplo, uma das funções muito importantes desse chakra é ele trazer para o corpo a força vital, somente aqui na parte da queda do intestino grosso, onde você tem um acúmulo muito grande de fezes. Aí o que é que o intestino grosso faz? Ele começa a se contrair assim, ó, com força. São seus movimentos peristálticos. Tem um componente energético do chakra básico, porque a força dele é de contração. E aí o que é que ele faz? Ele expulsa aquele bolo fecal com mais facilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema no chakra básico, ele já vai ter problema com a esfíncter. Se você tiver problema no chakra básico, você não ancora. Se você tiver problema com o chakra básico, você não consegue tirar de você com força mesmo. Queimar os miasmas. Expulsar da sua aura essa energia densa, que muitas vezes te contamina. Aí você chega em casa assim, ó. Ai, eu tô com muita dor no ombro. Ai, eu tô com muita dor de cabeça. É porque a coisa não saiu por baixo. Agora tá tentando sair por onde? Por cima. E por que é que você tem um peso no ombro? Parece que tem uma pessoa aí em cima de você. Porque isso é carga. Você está carregado. Então você precisa tirar esse peso e ter a consciência que alguma coisa está errada no seu chakra básico.